porque o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e do humorista Bismarck Fugaza, do canal Hipócritas. Eustáquio teria descumprido as condições impostas para a manutenção da sua liberdade. Em 2020, o jornalista foi indiciado no inquérito inconstitucional que tramita no STF. Já no caso de Bismarck, Moraes justificou o pedido de prisão por causa da participação do humorista em manifestações contra o resultado das eleições. Até agora, nenhum deles foi localizado pela Polícia Federal. Ana, é bom lembrar, a gente conversou isso na semana passada aqui no programa Oeste Sem Filtro. Os dois denunciaram o ministro Alexandre de Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação do direito de liberdade de expressão com prisões ilegais e agora os dois são alvos de uma ordem de prisão do próprio Alexandre de Moraes. Vamos ter que ser repetitivos, né, Paula? Mais uma vez, né? Você pode discordar, você pode até questionar legalmente ou dentro do campo do judiciário ações que você possa considerar antidemocráticas, mas isso tem que seguir um processo acusatório. O processo acusatório simplesmente não existe mais no Brasil. E quando o processo acusatório, ele é banido de uma sociedade, aquela nação está sob uma ditadura. Quando você não tem direito à ampla defesa, você não tem direito ao contraditório, você não pode questionar, você não tem o processo legal respeitado em todas as suas etapas, não vamos dourar a pílula, não. Isso só acontece em ditaduras. E nós estamos sob uma ditadura do judiciário. Ponto. A verdade é essa. E aí, Silvio, mais pedidos de prisão agora do jornalista Oswaldo Eustáquio e também do humorista Bismarck, do canal Hipócritas. Veja, eu acho que a Ana toca num ponto importante, que é o processo kafkiano que a gente vive no Brasil, né? Hoje, a figura do Ministério Público no Brasil só existe no papel. E na figura do Randolph Rodrigues, porque fora isso não existe mais, não se respeita mais o devido processo legal das coisas. E a gente sabe que esse inquérito é perpétuo, principalmente quando o responsável por ele, o ministro Alexandre de Moraes, diz que ainda tem muita gente para prender e ainda tem muita multa para aplicar. Então está muito claro. Eu conheço o pessoal do canal Hipócritas, já fizemos reportagem juntos aqui na Revista Oeste. Eles optaram por um caminho que é um caminho dificílimo, que é tentar fazer a construção crítica com humor, com acidez, com um pouco de sarcasmo, de ironia. Não sei o que o Bismarck estava fazendo lá ou não, mas se simplesmente ele estava lá porque ele moralmente não aceita a ideia do retorno do PT e de tudo isso que está acontecendo, desse triunfo da indecência, eu não sei que tipo de crime ele cometeu, e provavelmente nem ele sabe que tipo de crime ele cometeu. Então, enquanto isso, Sérgio Cabral está solto. Quem vai dizer o quê? É isso, Sérgio Cabral está solto. E aí, Fiuza, vou repetir aqui, né, que na semana passada nós repercutimos que tanto Oswaldo Eustáquio quanto o Bismarck foram à Corte Interamericana de Direitos Humanos para denunciar as medidas arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes e agora são alvo aí de um pedido de prisão, de uma ordem de prisão do ministro, né? Que coincidência, né? A gente então está vendo a história do terrorista que está reclamando da eleição. Eles querem empurrar essa historinha. E é claro que o consórcio, a imprensa falida, vendida, venal, né? Só se pode dizer isso, porque ninguém faz isso, ninguém se trai, ninguém trai a sua finalidade por esporte, né? Só pode ser uma imprensa venal. Elege o Alexandre de Moraes, o brasileiro do ano, o homem que atropelou o Ministério Público, o homem que diz às risadas que falta muita gente para prender, uma caricatura de tirania. E essa imprensa faz esse jogo. E ela repete, ela reproduz essas historinhas vagabundas. Ah, não, porque o terrorista contra a eleição. Gente, isso aqui não é um jardim de infância, né? O terrorista contra a eleição, vocês vão emplacar essa porcaria dessa história? Então, é claro, aí vem o humorista que está se manifestando legitimamente contra a eleição e ele manda prender. Por quê? Porque não pode, né? Porque ele está criando essa historinha. Quem se manifesta contra a eleição
é antidemocrático, e lá dentro do processo dele, que ele toma conta do início ao fim, dos inquéritos dele, de 1001 utilidades, ele manda prender, sem processo, sem nada. O país, assim, não precisa nem jogar 10 anos para frente, não. Joga um pequeno avanço de prazo aí. Esse momento é um momento terrível da história brasileira. E não é terrível por causa do Alexandre de Moraes, por causa do Barroso, por causa do Lula, não. Esses aí estão fazendo o que são talhados para fazer, né? O que tem vocação para fazer. É claro que é isso que vai se esperar deles sempre. Mas é tenebroso por conta da sociedade. A gente viu os economistas do Plano Real apoiando essa porcaria, dizendo que agora é Lula, não sei o quê, agora já saíram de fininho para não se associar ao governo Lula. Isso tudo foi uma manobra para lustrar, né? Foi uma orquestra para embelezar essa manobra. O Alexandre de Moraes tem que responder sobre as irregularidades da eleição. Ele não pode ficar sentado em cima de um princípio, de uma premissa que é falsa, de que a eleição é uma entidade, qualquer eleição. Não existe qualquer eleição. Cada eleição é uma eleição. Com a urna do botão, que é a que tem no Brasil, é uma eleição duvidosa e se tornou uma eleição suspeita. Depois do seu decurso, ponto. E os questionamentos estão aí. E ele foi convidado, o TSE foi convidado a uma sessão no Senado Federal e faltou. Então, esse poder optou pelo obscurantismo, esse poder optou pela ilegalidade. Isso não pode prosseguir, isso não pode ir adiante. A sociedade tem que entender que está brincando com fogo. Eu me refiro aos que estão sumidos, aos que acham que vão... Não, deixa brincar lá um pouquinho, né? Deixa o pessoal dar risada, comemorar a volta do Lula nessas circunstâncias. Vocês estão brincando com fogo. Vocês estão apostando na conflagração desse país e ela vai acontecer se insistirem nesse estado de coisas, de arbitrariedade. Porque o Brasil, ele de fato está um pouco longe de uma população subjugada. Sim, o judiciário está abusando do seu poder, está se impondo de forma autoritária e está colando. Mas daí você ter uma população sem direito nenhum, subjugada e calada, eu acho que é uma distância grande. E nesse intervalo, né, entre uma coisa e outra, vai ter problema. Vai ter problema. Senhores juízes, senhores promotores, senhores empresários, senhores advogados, senhores todos os calados, manifestem-se se acham que isso é um estado de exceção, porque vai dar problema. Vou girar a roda aqui, Augusto, só para complementar, que Oswaldo Eustáquio já foi preso 3 vezes por ordem do ministro Alexandre de Moraes. É por isso que eu acho que a gente tem de falar sim no Alexandre de Moraes. Esse é um dos assuntos do momento que a gente tem de falar, porque é ele que encarna a ditadura do judiciário. Vou aqui rapidamente, estava anotando o que ele já fez, é interminável a lista. Mas vamos lá. Prende deputados, quer dizer, a eleição ele interferiu, só as intervenções que ele fez, ilegais, durante a eleição, bastam para que a eleição seja considerada suspeita. Só isso aí já, do mínimo. Mas a gente tem de tratar do que ele está fazendo agora também, sobretudo, porque ele vai avançando. Ele já prendeu deputados, ele censura jornalistas, ele revogou normas da prisão em flagrante, que orientam a prisão em flagrante. Ele fixa multas milionárias, que sabe que o punido não tem como pagar. Ele toma partido em eleições ou em disputas entre facções partidárias. Ele ignora prazos que determinam todo tipo de punição, todo tipo. E ele invade territórios que pertencem a outros poderes. Portanto, ele impede que haja harmonia entre poderes, impede que haja igualdade entre poderes e, com isso, ele fere a Constituição frontalmente. Ele sabe, pelo menos isso, já que se diz
professor de Direito Constitucional, andou dando aulas até, escreveu livros, assinou livros escritos por outros. Mas é o seguinte, ele sabe que cabe ao Supremo ser o papel de guardião da Constituição, que ele afronta todos os dias. E essa prisão agora, quer dizer, não termina mais, né? Ele é o rei do Brasil, quer dizer, é o imperador. Até em regimes monárquicos você tem limites. Aliás, a imunidade parlamentar, ela surgiu em monarquias para impedir que o rei decidisse tudo. E quem é o Alexandre de Moraes para fazer tudo isso? Então a gente tem sim de apontar erros dele, todos. Se a gente se fixa só em alguns, a gente permite que ele faça isso. Agora, virou crime recorrer a qualquer tribunal. Daqui a pouco ele vai pedir que se recorra a tribunais no Brasil. Ele acabou com o sistema acusatório, vem desmoralizando o sistema acusatório brasileiro. Agora ele está acabando com o processo penal, né, as regras do processo penal. Então é ele que legisla, é ele que executa, é ele que julga até os recursos encaminhados a ele próprio, né, envolvendo os processos que ele administra solitariamente. Então é hora de deter o Alexandre de Moraes. Silvio, você falou de Kafka, né? Kafka, aliás, nós entramos em contato com o Bismarck, ele confirmou que o pedido procede, mas disse ao Oeste que não está sabendo da investigação e que o advogado dele não teve acesso às informações que seguem em sigilo. Nem ele, nem ninguém. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo nesse guarda-chuva. Né? Já foi rebatizado esse processo kafkiano, esse processo perpétuo ao longo dos últimos 3 anos. Então, não estranha que o Bismarck não saiba, assim como muita gente que está lá respondendo, acusado também não sabe. Não é muito difícil entender que tem alguma coisa errada, e muito errada acontecendo no Brasil, e não é de hoje. Basta você olhar que o Sérgio Cabral está solto, repito, depois de 6 anos cumprindo pena, o mais longevo, quem passou mais tempo na cadeia dos presos pela Lava Jato e o último a ser solto, 6 anos. Ele foi condenado a mais de 420 anos de cadeia. O Gedel, que tinha um bunker, um apartamento-cofre com 50 milhões de reais em caixas de papelão e mala, está solto. E até hoje ninguém sabe quem é o dono do dinheiro. E tem empresários que foram punidos pelo suposto crime de emoji, pelo crime de carinha no WhatsApp, que até hoje não tem acesso ao processo e não sabe do que foram acusados, além de um emoji. Mas tiveram as contas bancárias bloqueadas, as redes sociais bloqueadas. Tem empresários aí que empregam mais de 100 mil pessoas no Brasil. Vocês sabem de quem que eu estou falando. E até hoje não tiveram acesso. Então, não é preciso muito esforço para a gente entender que alguma coisa está invertida. Tem alguma coisa errada acontecendo no Brasil. Agora, quer comentar, Ana, essa declaração do Bismarck? Porque ele realmente falou que não está sabendo da investigação, não teve acesso às informações, está tudo sigilo. E nunca, eu não sei se o nosso querido produtor pode procurar aí nos nossos arquivos, que eu acho que vale muito a pena a gente mostrar mais uma vez o próprio depoimento da Bárbara, do canal Te Atualizei, naquela comissão do Senado. Ela, né, muito emocionada, quase chorando, ela pedindo o direito que traficantes e corruptos têm no Brasil de ter acesso aos autos, de ter acesso, de ter respeito, que o inquérito dela tenha respeito ao devido processo legal, ao sistema acusatório. Uma dona de casa que ficou famosa por sentar no sofá, ligar a câmera e falar de política, vindo aí, né, sob a ótica de uma dona de casa, de uma mãe de família, de uma esposa, né, conversar exatamente os problemas diários das pessoas comuns, do cidadão comum, dos brasileiros comuns, e não esses encastelados em Brasília. E, no entanto, ela foi colocada num processo ilegal, inconstitucional, e que ela não tem acesso.
Então, é basicamente isso. Não custa lembrar também, as pessoas podem procurar aí na internet, os meninos do canal Hipócritas, eles fizeram um vídeo já há bastante tempo, mais de um ano, se eu não me engano, uma sátira exatamente ao Alexandre de Moraes, onde o Alexandre de Moraes é a vítima, é o acusador, é o juiz, é o policial, é a testemunha, e o Alexandre de Moraes, que lá atrás, naquela ADI 4451, que falava sobre a liberdade de expressão, ele proferiu aquela famosa frase, né? Não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não venha a permanecer na vida pública. Então, de novo, nós vamos ficar repetindo aqui que nós estamos sob uma ditadura, eu não diria nem do judiciário, mas do Alexandre de Moraes. E aí cabe aquela pergunta que semana passada fizemos aqui várias vezes: onde estão Nunes Marques? Onde Nunes Marques e André Mendonça, ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, que nós assistimos à sabatina e eles juraram diante de todos proteger a nossa Constituição? Por que esse silêncio diante de tanta inconstitucionalidade, como a Bárbara disse ali na comissão? Pelo amor de Deus, façam alguma coisa para salvar o Brasil, para salvar a nossa Constituição. A gente conseguiu resgatar o trecho da Bárbara nessa comissão. Vamos acompanhar um pouquinho. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel.